A análise combinatória é uma parte da matemática que estuda e desenvolve métodos para a resolução de problemas que envolvem a contagem. Então, é importante a gente esclarecer e evidenciar que essa parte da matemática, nós estamos interessados em obter, em calcular a quantidade de eventos. Quantas são as maneiras? Quantos grupos podemos formar? Quantas permutações podemos formar? Então, sempre pensando em quantidade, em contar coisas, contar pessoas, contar objetos. O foco aqui não será enumerar quais são as possibilidades, e sim quantas são. Então, isso é análise combinatória. O primeiro exemplo para motivar esse nosso estudo é: considere uma moeda que tem duas faces. Cara, vamos chamar de C, e coroa, vou chamar de K. Lança-se a moeda 3 vezes consecutivas e observa-se qual face ficou voltada para cima. Quais e quantos são os resultados possíveis? Nessa primeira abordagem, embora eu disse que não é o foco, né, da análise combinatória enumerar quais são as possibilidades, mas neste exercício eu quero mostrar para vocês o método, né, em que consiste identificar sequências diferentes, onde a ordem desses elementos, no caso aqui são faces de uma moeda, que eu vou identificar por letra, K de coroa e C de cara, essa sequência, a ordem, é importante notar que a ordem dos elementos, a ordem das letras, a ordem das faces importa. E aí, percebendo essa ordem, nós vamos ao final contar quantas são e entender o porquê, né? Então, no primeiro lançamento de uma moeda, eu terei duas possibilidades. Ou o resultado é cara, ou o resultado é coroa. Tendo feito o primeiro lançamento, se saiu coroa no primeiro lançamento, no segundo lançamento nós teremos 2 resultados possíveis, ou é cara ou coroa. E se no primeiro lançamento ocorreu cara, no segundo lançamento eu terei ou cara ou coroa. Da mesma forma, tendo feito o primeiro e o segundo lançamentos, no terceiro lançamento, nós teremos 2 resultados possíveis, ou é cara ou é coroa. Então, observe, no primeiro lançamento, são 2 resultados possíveis. No segundo, 2 resultados possíveis. E no terceiro, 2 resultados possíveis. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, que é igual a 8. 8 resultados no total. E quais são esses resultados? Observem essa árvore das possibilidades, colocando em ordem, nós temos coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, coroa, cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, cara, 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 coroa, ou cara, cara, cara. No total, 8 resultados possíveis. E observem que a ordem importa. Por quê? Se eu tenho 2 letras K e uma letra C, eu posso ter K, K, C, onde a letra C é a última, ou a letra C é a primeira, ou a letra C é a segunda. Percebemos, então, que a ordem
das letras define uma sequência diferente. Por isso, o total de resultados possíveis é igual a 8. Um outro exemplo. Quais e quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos formar usando os algarismos, os dígitos 2, 5 e 7? Então, eu vou chamar o algarismo da esquerda, né? Nós sabemos que é as centenas. O segundo algarismo é o algarismo das dezenas. E o terceiro algarismo, à direita, é o algarismo das unidades. Então, nós podemos começar com algarismo das centenas, o 2. Aí, a dezena pode ser o 5 ou o 7. Se o primeiro algarismo das centenas for o 5, o algarismo das dezenas pode ser o 2 ou o 7. E se o algarismo das centenas for o 7, o algarismo das dezenas pode ser o 2 ou 5. E assim, vamos analisar o algarismo das unidades com a restrição de que os algarismos são distintos. Então, se o algarismo da centena é 2, da dezena é 5, a unidade só pode ser 7, porque são distintos, né? Se o algarismo das centenas é 2, dezenas é 7, das unidades só pode ser o 5. Ou eu terei algarismo das centenas é o 5, das dezenas o 2, unidade 7, é outro número. Ou algarismo das centenas o 5, das dezenas o 7, das unidades é o 2, é outro número. Ou 7 nas centenas, 2 nas dezenas, 5 nas unidades. Ou, finalmente, 7 nas centenas, 5 nas dezenas e 2 nas unidades. Ao todo, nós temos quantos resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Por quê? Porque os algarismos são distintos. Então, para escolher o primeiro algarismo, eu tenho 3 possibilidades. Para escolher o segundo algarismo, nós temos 2 possibilidades, porque são distintos. E para escolher o terceiro algarismo, nós temos uma única possibilidade. No total, 3 vezes 2, 6 resultados possíveis. Neste caso, a ordem importa? Importa, porque o número 257, ele é diferente do número 572. Embora sejam formados pelos mesmos algarismos, a ordem importa. Então, essa primeira parte, a introdutória, é para nos indicar que há agrupamentos diferentes dentro do estudo de análise combinatória. Neste caso aqui, nós temos um exemplo de arranjo simples. Neste exemplo, o primeiro exemplo, né, da moeda, nós temos um arranjo também, só que é um arranjo com repetição. Já esse exemplo dos números é um arranjo sem repetição, porque são distintos. E sempre que fala de arranjo, é porque a ordem importa. Outro exemplo, também para a gente perceber, né, para nos mostrar, para nos indicar que existem agrupamentos diferentes. Andréia, Bernardo, Caio, Daniel e Érica disputam 2 vagas no conselho da escola. Quantas comissões, vamos destacar esta palavrinha-chave, quantas comissões? A palavra comissão sugere grupo, equipe. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com os 5 alunos dados? Andréia, Bernardo, Caio, Daniel e Érica? Eu vou enumerar todas as comissões formadas por 2 pessoas escolhidas dentre Andréia, Bernardo, Caio, Daniel e... qual que é o outro? E Érica. Eu vou chamar A de Andréia, B de Bernardo, C de Caio, D de Daniel e E de Érica. Se
nós temos o primeiro aluno, Andréia, o segundo não pode repetir, então eu tenho Bernardo, Caio, Daniel ou Érica. E aí nós teremos a sequência A, B, A com C, A com D ou A com E. Então, primeiro A. Se o primeiro aluno for Bernardo, B, eu posso ter as duplas B com A, BC, BD ou BE. Começando com C, Caio, é CA, CB, CD ou CE. Começando com D de Daniel, DA, DB, DC ou DE. E começando com E de Érica, EA, EB, EC ou ED. Observe que quando se trata de uma comissão, uma equipe, a ordem das pessoas numa equipe, numa comissão, não importa. Aí, neste caso, nós vamos contar as sequências, mas aqui não vamos levar em conta a ordem, ou seja, AB e BA é uma coisa só. Então, eu vou eliminar o BA. AC e CA é a mesma coisa, então corta CA. AD e DA é a mesma coisa, corta DA. AE e EA é a mesma coisa, então corta EA. CD e DE, não, CD e DC é a mesma coisa, então corta DC. CE e EC é a mesma coisa, corta EC. De modo que, ao todo, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 comissões possíveis. Tendo 5 pessoas para eu escolher, dentre 5 pessoas que foram dadas, eu vou escolher 2. Isso é um exemplo de combinação. Toda vez que falar de comissão, equipe, grupo, a ordem das pessoas não importa. Isso é uma comissão. Mais à frente, na aula, eu volto aqui para identificar como que calcula esse número 10, sem precisar enumerar todos. Neste problema dos números, como que eu chego no resultado 6 sem enumerar? E no problema da moeda também, tá? Nós podemos encontrar estes resultados de maneira direta usando uma fórmula, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes de falar nas fórmulas, vamos apresentar o famoso princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: se um experimento é composto por K etapas, de modo que a primeira etapa possui P1 possibilidades, a segunda etapa possui P2 possibilidades, a terceira etapa possui P3 possibilidades, e assim por diante. A 40ª etapa possui PK possibilidades. Então, o total de possibilidades, pelo princípio multiplicativo, é P1 vezes P2 vezes P3 vezes reticências até PK. Então, vejam que o princípio multiplicativo nada mais é que a multiplicação das possibilidades em cada uma das etapas. Por isso é importante, em cada exercício, nós identificarmos quais são as etapas, quais são os eventos envolvidos, né? Aplicações. Existem 4 estradas ligando as cidades A e B. E existem 3 estradas ligando as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A até C, passando por B? Então, é um ótimo exercício para percebermos que este experimento consiste de 2 etapas. A primeira sai de A e chega em B, a segunda sai de B e chega em C. Então, pelo princípio multiplicativo, o total de
possibilidade será 4, que é o número de possibilidades de ligar A com B, 4 resultados possíveis, vezes 3, que é o total de resultados possíveis no segundo trajeto, ligando B. Os resultados, 4 vezes 3, 12. O que nós usamos? Princípio multiplicativo. 2 etapas, multiplicação de P1, 4 e P2, 3. Outra aplicação. Uma prova consta de 10 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas ela pode ser resolvida? Resolvida no seguinte sentido. Se a prova é de 2 opções, verdadeiro ou falso, então o candidato, o aluno, vai marcar em cada questão VOF. Ao final, vai ser corrigido aquele gabarito, né? Então, existem quantos gabaritos possíveis? Uma pessoa que chutar essa prova teria quantas maneiras diferentes de chutar a prova? A pergunta é essa, né? Então, se a prova tem 10 questões, eu terei 10 etapas. Aí eu coloco 10 traços. Em cada um desses traços, eu vou indicar a probabilidade, o número de possibilidades. Se o aluno vai indicar VOF, em cada questão, independentemente de qual que ele vai começar a responder, em cada questão ele tem 2 resultados possíveis. Então, é 2 na primeira, 2 na segunda, 2 na terceira e assim por diante, de modo que, pelo princípio multiplicativo, nós teremos 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Por que 2? Porque é verdadeiro ou falso, tem 2 opções. E por que elevado a 10? Porque são 10 questões, são 10 tentativas. Usamos o princípio multiplicativo. A ordem importa? Sim. Porque uma coisa é o aluno marcar todas as 10 letras iguais a V. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é a sequência possível. Já F, V e o resto V, já é outra sequência possível. E se eu trocar apenas a letra F, coloque a letra F por último, e o resto tudo V, é outra sequência, então a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Eu resolvi por princípio multiplicativo. Nem precisa usar a forma específica de arranjo ali, não. Quanto mais simples a resolução, mais intuitiva, mais fácil, mais prática, melhor. Outra aplicação. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Então, quando se trata de números pares e o algarismo 0 está dentre os algarismos possíveis, nós precisamos dividir a resolução em 2 etapas. Primeiro, você tem que, porque termina em 0. E depois, separadamente, calcular a quantidade de números pares que não terminam em 0. Então, sempre temos que dividir nessas 2 etapas. Então, se o número tem 3 algarismos distintos e termina com 0, é porque o último algarismo só pode ser o 0. Então, tem uma possibilidade. Ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados possíveis no total. Se eu já escolhi o 0 e eles são distintos, então tira 1. 8 menos 1 fica 7. Já escolhi o último e o primeiro. Então, tinha 8. Tinha 8. Escolhe 2, já escolheu o primeiro e o último. 8 menos 2 ficam 6. 7 vezes 6,
tem 42 números pares, porque termina em 0, então ele é par. 42. Agora eu vou contar quantos são os números pares que não terminam em 0. Se ele não termina em 0, para ele ser par, ou ele termina em 2, ou 4, ou 6. Ou 2, ou 4, ou 6. Então, ao todo, são 3 possibilidades. Observa que eu preciso, para garantir que o número é par, eu preciso começar pelo último algarismo, o algarismo das unidades. Então, tem 3 possibilidades. Tendo escolhido o último algarismo, digamos que ele é o 6. Aí eu vou escolher o algarismo das centenas. O número não pode começar com 0. Olha, 0,45, esse número é 45, porque 0 à esquerda não vale nada. Então, esse número tem apenas 2 dígitos. Não vale começar com 0. Bom, se não vale começar com 0, e eu já escolhi o 6 para preencher o algarismo das unidades, tinha 8 opções. Eu já separei 2, então ficam 6. O primeiro algarismo pode ser qualquer número, qualquer dígito, que não seja nem o 0, nem o 6, porque eu já defini o 6 nas unidades. Tendo escolhido o último algarismo, que é o 6. Digamos que o primeiro algarismo foi o 3. Para escolher o segundo algarismo das dezenas, agora você pode incluir o 0, porque só não entra na posição de centenas, mas de dezenas ele entra. Né? De unidades eu já separei no primeiro caso. E aí nós temos 8 possibilidades, menos 2, porque eu já tirei o primeiro e o segundo, e agora o 0 volta, então são 6 de novo. 6 vezes 6, 36, vezes 3 dá 108. Ou o número é par e termina com 0, ou ele não termina com 0. Quando é ou, em matemática, quando eu falo ou, é soma. Então, 42 com mais 108 dá um total de 150. Esse exercício é o princípio multiplicativo, eu usei o princípio multiplicativo, e também é um exercício de arranjo, porque toda vez que fala de número, formar números, a ordem desses números importa. Vamos agora dividir o estudo da análise combinatória nos diversos agrupamentos possíveis. Quais são esses agrupamentos? Arranjo simples. O arranjo simples, dado um conjunto com N elementos distintos, chama-se arranjo simples dos N elementos escolhidos PAP a qualquer sequência ordenada de P elementos distintos escolhidos entre os N elementos existentes, dados inicialmente. Então, observe, quando fala arranjo, é um agrupamento, é uma sequência ordenada. A ordem importa. E observe, foram dados N elementos. Existem N elementos para você escolher P. Esse número P, ele tem que ser menor ou igual a N. A fórmula para calcular o arranjo simples, eu leio o arranjo de N elementos tomados PAP, é o fatorial de N, dividido pelo fatorial de N menos P. Vale lembrar que todos os exercícios que nós fizemos, usando exclusivamente o princípio multiplicativo com elementos distintos, nós estamos aplicando ali o arranjo simples. Nem sempre eu vou precisar usar esta forma. E a combinação? Uma combinação simples. Qual que é a diferença de combinação para arranjo simples? Dado um conjunto A, com N elementos distintos, chama-se combinação dos N elementos
existentes de A, tomados P a qualquer subconjunto de A, formado por P elementos. Notem que combinação é qualquer subconjunto. Num subconjunto, a ordem não importa. A diferença entre arranjo e combinação é essa. Arranjo é uma sequência ordenada, a ordem importa. Combinação é um subconjunto, a ordem não importa. É uma sequência onde a ordem não importa. A fórmula para calcular combinação de N escolhe P é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. E a permutação? Permutação é um tipo de arranjo. Dado um conjunto com N elementos distintos existentes, chama-se permutação dos N elementos a todo arranjo desses N elementos tomados N a N. André, então qual que é a diferença entre arranjo e permutação? É que toda permutação é um tipo de arranjo. Só que nesse caso, o N é igual a P. Se eu der 5 elementos para serem escolhidos, 5 elementos existentes, 5 elementos dados, eu terei que usar todos os 5 elementos sem repetição, né? Lógico. Então, enquanto a permutação eu uso todos os elementos dados, no arranjo eu escolho uma quantidade menor do que o total de elementos que foi dado. E a fórmula para calcular a permutação de N é simplesmente N fatorial. Existem também as permutações com repetições. Para calcular a permutação com repetição, observe, se foram dados N elementos, alguns com alfa repetições, outros com beta repetições e o outro com delta repetições, o número de permutações possível é N fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Vamos dar um exemplo? No caso de permutação. Permutação simples. Considere a palavra lua. A palavra lua tem 3 letras diferentes. Quantos anagramas podemos formar com a palavra lua? Anagrama nada mais é que trocar as letras de posição. Então, eu vou enumerá-las aqui, ó. Começa com L, começa com A, ou começa com U. Total de 6. Para calcular sem enumerar, basta fazer permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso é permutação de 3, escolhe 3. Permutação de 3 é arranjo de 3 elementos, porque o N é 3, e em cada uma das sequências eu usei 3 letras. Então, isso é permutação simples. Permutação com repetição. Considere a palavra asa. Quantos anagramas podemos formar com a palavra asa? Ou a letra S é a segunda, ou a primeira, ou a terceira da sequência. São quantas permutações? 3. Isso é uma permutação com repetição. São 3 letras, sendo que 2 letras é do tipo A e uma letra é do tipo S. O cálculo é 3 fatorial sobre 2 fatorial, porque a letra A repete 2 vezes, vezes 1 fatorial, porque a letra S repete uma vez. Isso é 3 vezes 2 fatorial, tudo isso sobre 2 fatorial, vezes 1. Corta, corta, resultado 3. Tá aí um exemplo de permutação com repetição.
Agora eu vou trazer alguns exercícios mesclando. Ora eu vou usar arranjo, ora eu vou usar combinação, ora eu vou usar permutação, para vocês perceberem a diferença entre esses tipos de agrupamentos. Uma emissora de TV dispõe ao todo de 20 programas distintos. Quantas são as possíveis sequências de 6 programas distintos a serem exibidos em um dia? A própria palavra programação pressupõe uma sequência, uma ordem cronológica dos programas. Então, a ordem importa. Ao todo, eu tenho quantos programas? O pacote tem quantos programas? 20. E eu quero selecionar quantos? 6. Isso é arranjo, porque a ordem importa. Então, esse arranjo de 20, escolhe 6. Primeiro, vamos resolver pelo princípio multiplicativo. Coloca 6 traços e multiplica, sempre diminuindo de 1 em 1, porque são distintos. Começamos com 20, menos 1, 19, menos 1, 18, menos 1, 17, menos 1, 16, menos 1, 15. Fazendo essa multiplicação, esse número enorme, 27.907.200. Então, usei o princípio multiplicativo. Outra opção é usar a fórmula. Arranjo de 20, escolhe 6. É fatorial de 20, dividido pelo fatorial de 20 menos 6, que é 14 fatorial. Desenvolvemos o número 20 até chegar no 14 fatorial. Fica 20 vezes 19 vezes 8, 17, 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Que corta com 14 fatorial. Então, nós percebemos que usar a fórmula do arranjo é exatamente a mesma coisa de fazer o princípio multiplicativo. Então, sugestão, evitem usar a fórmula de arranjo. Sempre que eu identificar que o agrupamento, a ordem importa, eu uso o princípio multiplicativo. Item B. Suponha que entre os 20 programas haja apenas um que é musical. De quantas maneiras a programação acima pode ser escolhida, de modo que sempre se encerre com a programação musical? Então, serão 6 programas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas. E o último programa deve ser musical. Se o último programa é musical, eu já sei, então tem uma única possibilidade. 1. Tinha 20 programas, eu já escolhi um, ficam 19. São distintos, menos 1, 18, menos 1, 17, menos 1, 16, menos 1, 15. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 1.395.360. Então, isso é arranjo de 20, escolhe 5. Porque o último já foi previamente definido. Como ele tem que ser a programação musical, é uma restrição, então só tem uma possibilidade. Então, eu vou preencher 5 traços usando 19 opções. 19 por quê? Eram 20, eu já tirei um, ficam 19. Né? O próximo exercício, vamos perceber que trata de combinação. Por quê? Vamos ler. Uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 4 japoneses. 6 brasileiros e 4 japoneses. De quantos modos podemos formar uma diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses? Uma diretoria que, no caso, é como se fosse uma comissão, né? Uma equipe de 5 sócios. Toda vez que falar de equipe, grupo ou comissão, isso trata de combinação. É quando a ordem
dos elementos não importa. Então, nós temos a diretoria formada por 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses. Para garantir que tem exatamente 5 sócios, 3 brasileiros e 2 japoneses, nós vamos separar. Ao todo, tem 6 sócios brasileiros, que eu vou escolher 3. Nós temos 4 sócios japoneses e eu vou escolher 2. Aqui ficou escrito errado. Deixa eu corrigir aqui, vou pegar a borracha. É combinação de 4, escolhe 2. Combinação de 4, escolhe 2. Isso para garantir que tem 3 brasileiros e 2 japoneses. Calculando combinação de 6, escolhe 3, é fatorial de 6, sobre fatorial de 6 menos 3, que é 3, vezes fatorial de P, no caso P é 3. Combinação de 4, escolhe 2, é fatorial de 4, sobre 4 menos 2, que é 2 fatorial, vezes fatorial de P, e P é 2. Então, desenvolvendo 6 fatorial até o 3 fatorial, fica 6, 5, 4 e 3 fatorial. Tudo isso dividido por 3 fatorial. Vezes, agora eu vou desenvolver o outro 3 fatorial. É 3, 2, 1. Corta 3 com 3. 3 vezes 2 dá 6, corta com 6. Sobrou 5 vezes 4, 20. Este primeiro resultado aqui deu 20. Fatorial de 4, eu vou desenvolver 4 vezes 3, vezes 2. Sobre 4 menos 2, que é 2. Vezes fatorial de 2. Fatorial de 2 corta com fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, então 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 dá 6. O segundo resultado, então, deu 6, igual a 120. Então, isso é um exemplo de combinação. Toda vez que falar de comissão, equipe, deixa eu voltar aqui. Toda vez que falar de equipe, grupo, comissão, vou trocar a caneta. Quero a caneta vermelha. Comissão. Grupo, equipe, isso é combinação. E o último exemplo, nós vamos identificar que se trata de uma permutação. Numa van, viajam 9 pessoas, das quais 4 podem dirigir. De quantas maneiras diferentes é possível acomodá-las na van? 3 no banco da frente, 3 no banco do meio e 3 no banco traseiro, de forma que uma das 4 que dirigem ocupe o lugar da direção. Então, primeiro, nós vamos preocupar de identificar, contar quantas são as possibilidades para escolher o motorista, porque tem restrição. Não são todos que dirigem. Quantos que dirigem? 4. Então, para a posição de motorista, tem quantas possibilidades? 4. Então, você já escolheu uma pessoa. Das 9, eu já tirei uma, que é o motorista. 9 menos 1, fica 8. Então, tem 8 pessoas para serem escolhidas para ocuparem os 8 lugares. Então, observe. Cadeiras. 3 atrás, 3 no meio e 2 na frente, porque a posição do motorista já foi ocupada. Então, fila. Toda vez que falar de fila,
a ordem importa. Eu tenho 8 cadeiras para 8 pessoas. Isso é uma permutação. 8 pessoas para ocupar 8 cadeiras. Então, é 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é o quê? 8 fatorial. Resolvendo o 8 fatorial, que é 40.320. 580 é o quê? Possibilidades, maneiras diferentes de preencher as vagas, né, disponíveis, as cadeiras disponíveis na van. Certo? E aqui